Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 4 dessa série de 5 encontros do workshop de luz e sombra. Na aula de hoje nós vamos explorar a técnica de chiaro escuro do mestre dos quadrinhos Júlio Shimamoto. Para tanto, nós vamos pegar um personagem, no caso o Justiceiro. Claro, você pode pegar a foto e personagem que você quiser, tá? Mas eu peguei o Justiceiro, inclusive uma foto de um boneco, porque eu quis aumentar muito a saturação da imagem, né? E essas imagens de toys são muito interessantes, parece quase uma fotografia real, né? E nós vamos fazer um exercício da seguinte forma: trabalhar o fundo preto, ao invés de ser o tradicional fundo branco, ou fundo cinza, ou pardo, né? A gente vai trabalhar o fundo preto e vamos apenas identificar os spots de luz. Essa técnica, que assemelha muito à xilogravura, Júlio Shimamoto desenvolveu principalmente a partir da HQ O Ogro, né? Que tem inclusive uma animação, que eu vou colocar o link abaixo para você poder assistir e conhecer um pouco mais a obra do mestre. Então, sem mais delongas, vamos começar a trabalhar esses spots de luz. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer no Photoshop utilizando a ferramenta Pen Tool. Por que eu vou utilizar a ferramenta Pen Tool, né? Irei utilizar a ferramenta Pen Tool porque ela me permite curvas e elementos retos. Também ela me permite, apertando o botão direito do mouse, o preenchimento do demarcador. Isso é muito importante, ao invés de criar a seleção. Por quê? Quando a gente cria a seleção e usa o baldinho de tinta, por exemplo, em alguns momentos pode ocorrer fissuras na hora que você pinta, ou fica muito pixelado. Existem alguns problemas na hora de você colorir com o baldinho de tinta. Então, o preenchimento do demarcador, ele evita isso. Ele vai preencher literalmente aquilo que você desenhou, sem falhas de pixels e sem também essas fissuras, fazendo uma colorização mais uniforme. Tá? No caso aqui, a colorização é branco e preto, o próprio demarcador ele já indica isso, se você quer preto, se você quer branco, se você quer tons de cinza. Mas você também pode fazer isso ao indicar, por exemplo, uma cor que você vai usar bastante no seu projeto de colorização. Vamos supor que você vai usar muito o azul nas suas misturas ou na sua colorização, você pode utilizar essa mesma ferramenta. Isso poupa tempo, que é muito valioso na área de ilustração. Então vejam ó, que eu vou fazendo o exercício ao contrário, né? Quando eu digo ao contrário, é que normalmente nós temos uma folha em branco e a gente pensa nas áreas de preto, a gente pensa nos sombreamentos e não no contrário, né? Mas nesse caso nós já temos o sombreamento e vamos pensar nas luzes. Dito isso, elementos como linha, contorno vão ser ignorados. O pensamento vai ser sempre na massa, na estrutura. Lembrando, mais uma vez, a técnica de xilogravura. Para quem não conhece essa técnica, o que é a xilogravura? É o entalhe numa matriz de madeira, da qual a parte que você vai machucar com a goiva vai ser as áreas de preto. A área que não leva... Aliás, perdão. A área que você machuca vai ser as áreas de branco. As áreas que não recebem o tratamento da goiva vai ficar com a cor preta. Então é como se fosse, dentro do nosso pensamento tradicional, é como se fosse um desenho do contrário, né? Geralmente a gente desenha uma folha em branco, usa o nanquim, então a gente pinta as áreas de sombra, né? E no estilogravura a gente acaba fazendo o contrário. A mesma coisa vai ser nesse trabalho. A gente está fazendo o contrário. Já tem o fundo preto e aí a gente vai usando as áreas de branco para poder fazer a ilustração. Elementos que você vai ter que levar em consideração quando você fizer uma técnica como essa. É muito importante que você faça a saturação da imagem, que você aumente o brilho e contraste
Porque se a imagem ficar com muitos tons de cinza, além de você ter poucos elementos para trabalhar, né, dos spots de luz, pode ser que você não saiba exatamente onde você vai utilizar o branco. Aí você acaba utilizando elementos de cinza que fica desnecessário, né? E aí você acaba fazendo um desenho tão detalhado que a técnica do claro escuro fica em segundo plano. Então veja, ó, que eu vou fazendo as áreas e olha como é interessante essa ferramenta, né? A Pen Tool. Ela é boa para quem tem mouse, boa para quem, no meu caso, que eu tenho uma tablet simples, né? Eu tenho uma Wacom One, né? Mas ela me dá uma precisão, né? Antes que alguém fale, né? Ah, mas quem tem tablet não usa a ferramenta Pen Tool. É importante dizer que essa ferramenta Pen Tool, ou a curva Bezier, ela é baseada nas curvas francesas de desenho, que os desenhistas utilizam até hoje, né? Curvas francesas são umas espécies de réguas, né, que possuem curvas, do qual ajuda o desenhista a trabalhar com uma maior precisão. Então, baseado nessa ferramenta, foi criada as curvas Bezier, ou, como a gente fala, a ferramenta Pen Tool. Então, não é uma ferramenta que fica obsoleta, muito pelo contrário. É uma ferramenta de alta precisão e que praticamente todos os softwares de desenho possuem, porque a própria natureza, né, do tipo de ilustração que a gente faz no ambiente digital pede essa precisão, não é mesmo? Uma sugestão também é você começar a fazer todas as áreas em branco e depois você com a layer, né, em opacidade baixa, apagar algumas áreas para que o preto sobressaia, como nós estamos fazendo aqui, ao invés de desenhar. Então, por exemplo, eu não desenhei os lábios, né? Não fiz uma camada acima e vamos fazer os lábios e vamos fazer as áreas de preto. Eu prefiro o recorte. Por que isso, né? Primeiro, porque a gente ganha em um arquivo mais leve, com menos camadas. Segundo, a gente se aproxima muito mais do exercício manual, né? Por exemplo, dentro de um exercício manual você não tem layers, né? Então, se aproxima mais dessa técnica de estilo e tudo mais, e acaba sendo uma maneira interessante de você trabalhar. Eu acredito que é mais rápido, inclusive. Porém, se caso você quiser fazer com uma camada a mais, não veja problema nisso, tá? Cria outra camada e aí você só faz as áreas de preto. Bom, pessoal, vejam aí como é que vai ficando o resultado, ó. Vai ficar uma silhueta, né? Mas qual que é o objetivo aí? Ter mais dramaticidade. Ter mais dramaticidade no trabalho. Então, sugiro que vocês vão trabalhando e vão observando, vendo se o trabalho se encaixa dentro da proposta de vocês, né? E aí, por exemplo, no meu caso aqui, como o meu trabalho está tão quadriculado, a orelha, por exemplo, eu já quis quadricular um pouco mais. Achei que essa orelha muito arredondada não se encaixou na direção de arte. Então, você vai observando e vai olhando se o seu trabalho está se encaixando ou não dentro da sua proposta. Uma coisa que é muito legal nessas técnicas, e eu espero fazer isso sempre em todos os workshops, é apresentar para vocês uma técnica simples, porque essa é uma técnica simples. Veja, a gente usou quantas ferramentas aí? Usou a questão de saturar uma imagem, então uma técnica, né? Brilho e contraste apenas, ou você pode inclusive achar uma imagem pronta, mas brilho e contraste. Utilizamos uma camada, colocamos o fundo preto, uma segunda camada com cores brancas, né? Utilizamos a técnica de Pen Tool e a técnica de preenchimento de demarcador. 5 técnicas aí. E 5 técnicas simples.
mas olha o resultado do trabalho. Então, esse tipo de workshop bastante simplificado é o que eu quero trazer para vocês, porque a partir do momento que a gente tem técnicas simples de altos resultados, a gente vai partir para a reflexão. Reflexão do tema, da ilustração, daquilo que você quer trabalhar. E isso é sensacional. Isso que é o importante na arte. Não é você ter que aprender um sem número de técnicas e aí sim você vai fazer a bendita da ilustração. Isso cria uma pressão desnecessária para aquele que está começando. Importante dizer, não digo para você não aprender essas técnicas mais complexas, mas tudo tem um tempo. Se você é um ilustrador capaz de dominar técnicas simples, refletir sobre elas, fazer séries, fazer trabalhos de estrutura simples, com o tempo você vai estar apto a aprender coisas mais complexas. Ou seja, construa o seu repertório inicial com técnicas simples e depois você vai dificultando, se colocando desafios, até encontrar o seu próprio sarrafo, né? Até você encontrar o seu próprio limite. E quando o encontrar, né, você tem duas escolhas: ou você se diverte com esse limite e você vai trabalhar com o seu repertório, né? Existe mercado para todo tipo de ilustração, ou você se testa e com o devido tempo você procura superar esses limites, né? Também, dentro desse escopo de técnicas, você pode, por exemplo, redescobrir técnicas extremamente interessantes. Por exemplo, no meu caso aqui, quando eu faço um workshop como esse. Desde que eu comecei esse workshop, essa série de workshop de luz e sombra, eu voltei a ter interesse em fazer silhuetas, né? A silhueta ela funciona muito bem para os temas que eu gosto de trabalhar, como terror, noir, mistério, policial, por exemplo. Então, venho trabalhando bastante essa questão das silhuetas e para mim é um processo de redescoberta. Bom, pessoal, veja que eu estou trabalhando aqui o logotipo do Justiceiro, assim como na armadura tá como se fosse um grafite, né? Como se fosse um spray. Então eu não vou fazer a caveira certinha, né? Vou fazer também bem fragmentada e com os elementos quadriculados. Isso ajuda também a dar um tom de mistério. Agora, tomar cuidado. É importante que as pessoas olhem e vejam que ali é uma caveira. A questão do claro escuro, você trabalha muito com a percepção da Gestalt. Ou seja, quando você tem que conseguir, né, perceber um objeto minimalista e falar o que ele é. Então, o desenhista tem que tomar cuidado para não deixar detalhado demais, mas também não deixar tão minimalista a ponto de ficar uma figura abstrata. Ok? Então, ó, vejam aí como que eu trabalhei a caveira. Ela ficou bem fragmentada, ficou bem quadriculada. Novamente, você fique à vontade para trabalhar da maneira que você prefere. Tá bom? Isso aqui é uma sugestão, né? Mas eu gosto muito desses trabalhos de recorte, desse trabalho quadriculado. Então, eu gosto de impor meu estilo no trabalho sempre, né? Então, ó, só essa ilustração aí já estaria perfeita, né? O personagem, o logo, perfeito. Mas, como a gente tem a ilustração, ele tem uma espécie de casaco, né? Então, nós vamos fazer também o casaco para que fique mais próxima da referência fotográfica. Agora, volto a repetir, a ilustração nesse ponto aí ficaria perfeito, né? Apenas o rosto e a caveira. Bastante dramático, bastante expressivo. O Justiceiro, para mim, ele é um cara mais velho. É um cara oriundo da guerra, né? Então, eu vou criar umas marcas de expressão. Agora, tome muito cuidado com as marcas de expressão, né? Onde são as marcas de expressão? Geralmente, dos lados do nariz, testa, nos olhos. Mas tome um pouco de cuidado para não deixar a pessoa velha demais, né? Porque aí você vai fazer um personagem que destoa
do personagem que é de fato. Mas, ao mesmo tempo também, se você não fizer marcas de expressão no Justiceiro, você vai fazer um personagem jovem demais e ele não é o objetivo aqui, ok? Vamos agora trabalhar o casaco, né? Novamente, aí o casaco, trabalhar apenas os spots em branco. Nesse ponto, tem que tomar um certo cuidado, porque ele tem muitos spots de cinza e você pode se confundir e acabar fazendo mais áreas do que o necessário. Então procure ser bastante minimalista ao observar o casaco. Então veja aí, ó, que a gente vai fazendo esse trabalho. Só mesmo as linhas mais de contorno, como se fossem as luzes refletidas. Talvez esse possa ser uma boa forma de enxergar esse casaco, né? Os filetes, né? E aí você já vai fazendo a forma. Muito nesse tipo de desenho também vem da criação. Veja essa gola que eu desenhei. Eu não estou enxergando o spot de luz como essa gola. Mas dentro da configuração gráfica, eu quero que as pessoas que vão olhar esse trabalho percebam que ele não está de camisa, que ele está com um casaco. Mas eu não vou fazer o contorno. Então eu vou fazer uma sombra que consiga simular tanto o contorno quanto um sombreamento. Então a pessoa vai bater o olho e falar assim, isso aqui é um sombreamento, mas que remete a um casaco. Tá? Agora, isso é muito pessoal, vai muito do estilo de vocês. Então, o que eu recomendo é vocês terem a liberdade de fazer a sua própria interpretação. Use o espírito crítico, né? Depois que você termina o trabalho, dá uma boa olhada, veja o que poderia melhorar, o que não poderia. Isso é uma coisa que eu costumo fazer, inclusive nos meus trabalhos. Depois da aula, eu dou uma olhada nesse por exemplo, eu vou dar uma olhada nesse Justiceiro, vou refletir se tá legal, se não tá, o que eu poderia ter mudado, o que eu poderia ter feito. Então essa curadoria, esse senso crítico, ele é muito importante. Inclusive, ele é mais importante do que você apresentar para um profissional. Por que eu digo isso? Quem sabe mais acerca do seu trabalho, se não você? Quem sabe mais das dificuldades? Quem sabe mais dos desafios? Então, às vezes, você manda esse trabalho para um profissional, para um professor, para um ilustrador. Às vezes o cara está de má vontade, ele está de fora, não sabe o que você passou. Muitas vezes ele usa o próprio conhecimento, a própria experiência para falar do trabalho de uma maneira, poxa, mas você errou aqui, não, isso aqui é muito amador, isso é não sei o que, não sei o que lá. Ou então, o cara, ele quer só incentivar você. Então, tome cuidado quando você mostrar o trabalho para uma pessoa. Não é que você não deva, pelo contrário, tem que mostrar. Mas você tem sempre que lembrar que o seu senso crítico é que está na hierarquia, é o mais importante, tá bom? Então, assim, receba elogios, receba críticas, mas sempre olhe no espelho e faça uma avaliação sincera. Eu estou desenhando bem, esse trabalho está realmente bom, esse trabalho pode melhorar, onde eu posso melhorar. Se você puder, você pode anotar as características do desenho num diário, num documento. Isso vai ajudar a realizar o melhor trabalho da próxima vez, ok? Olha só, eu acho que ficou um trabalho bem interessante. O casaco ficou muito grosso, né? Seria uma coisa que, se eu fosse fazer novamente, eu iria refazer essas partes, né? Mas é isso, né? Às vezes, no tempo curto que nós temos, fica essas observações e num elemento posterior eu posso mudar. O que eu gostei? Apesar de ter ficado grosso o casaco, ele ficou com uma característica de estilo, né? Muito semelhante ao que o Shimamoto faz. Então, também tem essa vantagem, né? Mas eu gostei muito do resultado. Achei que ficou legal. Não parece ser uma linha, parece ser spots de luz, né? O rosto ficou muito bacana.
e a caveira, né? A caveira, ela realmente, o cara bate o olho e vê que é o justiceiro, né? Não é uma pessoa que está vestindo uma imagem de caveira, né? Está vestindo uma camiseta que lembra o justiceiro. Não, ele realmente parece o justiceiro, né? Poderia ter mais detalhes? Poderia. De repente ele poderia ter o braço ali dobrado com uma arma, poderia estar recebendo alguns tiros ali numa suposta parede, mas aí já vai destoar da referência fotográfica. Qual que é a sugestão aí no caso? Se você pretende fazer algo um pouco diferente da referência fotográfica, procure planejar isso, tá? No nosso caso, como a gente está apresentando uma técnica, a gente preferiu ser mais fiel à referência fotográfica e não criar uma ilustração em cima da referência fotográfica. Isso pode ser, inclusive, tema de um próximo workshop. Bom, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, acessa aí, clica aí em curtir. Se vocês acham que esse trabalho ajuda no desenvolvimento seu enquanto artista, desenhista, artista gráfico, se inscreva no canal, porque toda semana a gente vai ter encontros, workshops, tá bom? Sempre de temas diferentes, não só de desenho, mas também na área de ilustração, design gráfico, manipulação fotográfica. Atualmente estamos trabalhando mais focados no Photoshop, mas iremos também trabalhar com Illustrator, com InDesign, com software livre, com software de celulares e também com técnicas manuais. Ok? Bom, pessoal, chegamos aí praticamente no final do trabalho, só fazendo uns ajustes finos, tá? E espero que vocês tenham gostado da técnica baseada no trabalho do Júlio Shimamoto. Você vai encontrar bastante trabalhos do Júlio Shimamoto na editora Criativo. E também vai achar trabalhos do mestre em livrarias, comic book shops. Vale a pena. É um grande artista, produz desde 1958, né? E vem produzindo. É um artista ativo ainda, né? Com muita experimentação. Vale a pena conhecer. Então, meu muito obrigado. E até o próximo workshop.